Agora mesmo eu estava pensando aqui em uma referência da Bíblia que foi agregado a ditos populares, de que Deus não dá cruz maior do que se possa carregar. E quando eu vejo, numa noite de hoje, um céu de São Paulo aberto, que dá para ver estrelas, depois de mais um dia de sol, de mais de um mês de dias de sol, dias abertos, sem chuva, sem tempo nublado. Se houve, foi esporádico, uma vez ou outra e muito breve. Mas nós estamos mais de um mês, um São Paulo sem chuva. Isso é um milagre. Então, isso para dizer o seguinte, tá? Que com todo o alarmismo, com toda a crise que ela é evidente, existem problemas graves. Isso está nas imagens das filas de atendimento de emergência, das situações dos cemitérios, né? Tudo isso chama muita atenção, a gravidade, dá uma certa sensação de necessidade de cuidado. Agora, contudo, ao bem da verdade, os números que o Brasil tem, e mesmo que eles estão aumentando e agora nós estamos caminhando para o que parece ainda pior, mas nesses números, sinceramente, por Deus, sabe? Deus resolveu nos dar uma sorte, né? Com as faltas de condição, com a falta de recurso, para um mínimo, para fazer teste na população, para saber quem está infectado e quem não está. Nós temos uma condição de clima dessa, né? Um clima sem umidade, que não está sendo um clima frio. O que eu quero dizer com isso? Você imagina se nós tivéssemos aqui o clima dos países como Estados Unidos e a Europa. Imagina a desgraceira. Nós sequer temos condições de ter uma segurança da realidade brasileira, por causa da falta de condições, da falta de estrutura, de não podermos testar se nós estamos infectados ou não, né? Mas apesar disso, ao que tudo indica, nós estamos nessa condição da palavra da Bíblia, sabe? Que Deus não dá uma cruz maior do que o que a gente possa carregar. Então, ó, tá aqui, ó, tem que usar. Ok? Aqui, né? Saiu, foi pra rua, tem que usar. Vamos nos cuidar. O senhor Bolsonaro passou o dia aí da tensão dessas falas dele da noite de ontem, né? O que acontece? Ele aparece para a imprensa, ele já vem, antes dele sair para o lado de fora do palácio e ele encontrar com a imprensa, ele já está ciente de o que está rolando na opinião pública, né? E porque é fato que os opositores dele, Bolsonaro, porque eu não me considero opositor de Bolsonaro, eu que votei nele e agora estou desiludido com ele, Bolsonaro. Eu não sou opositor dele. Eu sou um cidadão, uma pessoa comum que pensa, tá? Que reflete as coisas, que analisa a realidade pelo bem do Brasil. E não que eu quero fazer oposição a seja lá quem for que não presta. Eu sei quem é que não presta, mas para mim é indiferente. Eu não tenho que ocupar minha vida de fazer oposição com quem não presta, com corrupto, com pilantra, com gente mau caráter, né? Só que no caminho de consertar as coisas, você tem que limpar. E limpar significa colocar essa gente para fora, né? Então, desiludido com o senhor Bolsonaro, né? Aí dizer dele que ele, na verdade, ele já vem mordido, entendendo o que os outros ratos, as outras raposas, que não é ele, Bolsonaro, mas são outros,
que querem que ele caia porque querem o lugar dele, tá? Sabe que essa gente é oportunista, é sórdida, e eles, assim como ele, Bolsonaro, tem demonstrado que não tem uma preocupação verdadeira pela condição das pessoas diante dessa epidemia, esses opositores do Bolsonaro, vamos dar nome aos bois, tá? João Dória, PSOL, esses partidecos aí, Rodrigo Maia, tá? Você junta com o Bolsonaro também, quem é que dessa gente está preocupado com a nossa condição de vida? Ninguém deles. Só que entre eles, né? Eles querem, o Bolsonaro é o presidente. Eles querem que o presidente Bolsonaro caia, porque eles querem o lugar dele. É a mesma situação, tá? Facções de morro, lideranças de tráfico, que uma disputa com a outra quem é que vai mandar na área, quem é que vai mandar no morro. Aí a questão é, entre uma facção de traficantes e outra facção de traficantes, quem é o lado do bem, quem é o lado do mal? É a mesma questão. Entre políticos corruptos, quem é o lado do bem, quem é o lado do mal? Então, quando o Bolsonaro responde com aquela rispidez e depois ele argumenta, olha, não vão colocar na minha conta, você sabe qual é o triste da história? É que ele tem razão. Ele é um idiota porque ele não sabe se controlar. Ainda que ele tenha razão, ele não é para soltar e daí. Ele não é para soltar isso. Porque tem dezenas e centenas de pessoas que estão morrendo. E tem as famílias dessas pessoas que morreram. E ainda que ele entenda o contexto, ele, Bolsonaro, entenda o contexto dessas intrigas de jogo de poder, de conflito, de ambições, ainda que ele tenha percepção para isso, mas a verdade é que cabe a ele, no cargo que ele está, é realmente ele ter bom senso e ser capaz de pesar o seguinte, não é para ele se manifestar dessa forma, não é. Entre ele responder o espírito ceboso de gente mau caráter e olhar para a condição de vítimas, entre um e o outro, ele tem que olhar para as vítimas. A campanha dele, o lema dele não inclui que é tão patriota. Ele tem que ver isso aí. Mas ele não vê, né? Ele não vê, tá? Mesmo eu que sou um cidadão e que votei lá no Bolsonaro lá em 2018, né? E ao longo de todo o tempo, mesmo hoje, eu estou me lixando para o que ele diz. Sabe, sinceramente, de coração, eu não me importo com que a boca do Bolsonaro vomita. Vira e mexe, ele fala porcaria mesmo. Mas não é isso que conta para mim, de coração, não é. Se ele tivesse vetado o juiz de garantias, se ele tivesse vetado no pacote anticrime a prisão preventiva e a delação premiada desconstruída, se ele tivesse vetado isso, né? Se ele tivesse vetado fundo eleitoral, se ele escolhesse o Deltan Dallagnol e não caísse na besteira, no absurdo alucinado, um absurdo alucinado, se ele não tivesse cometido o absurdo de nomear aquele Aras, ele desmerecer o significado do Sérgio Moro e milindrar as condições do Sérgio Moro, colocando para fora o superintendente da Polícia Federal, que o Sérgio Moro tinha como condição sine qua non, como condição irremediável, aí ele foi lá e forçou Bolsonaro.
Ele tinha que forçar? Ele tinha que forçar isso no meio de uma pandemia? Ele tinha que forçar que um Mandetta, que é também um político, sabe, tarimbado, malandro, ele tinha que forçar mexer essas coisas no curso de uma pandemia? E tanto pior ele fazer isso com uma pessoa séria como é o Sérgio Moro. Tanto pior para o Bolsonaro. Então, eu entendo, eu sei, tá, que existem níveis e níveis de sensibilidade. E tem pessoas que olharam aí para essa... Tem olhado, né? Acho que desde a campanha, aliás, desde a campanha é uma coisa com que ele próprio, Bolsonaro, sempre teve que lidar. Essa contrariedade da opinião das pessoas com relação ao que ele diz. É que eu sou das pessoas do perfil que põe foco mais nas atitudes. E daí que senhor Bolsonaro, com as suas atitudes, com as suas decisões, tá? Tô fora de Bolsonaro. Votei nele e tenho desgosto do resultado que deu. Me arrependo de ter votado nele? A resposta é não. Você imagina se eu ia querer no lugar do Bolsonaro o Haddad e o PT? Lógico que não, tá? Então eu tô lidando com o que é a realidade do Brasil. O Brasil é difícil. O Brasil é complicado. Tô lidando com isso. Que para eu, sabe, eliminar uma desgraça terrível, eu ainda escolhi uma porcaria. Ainda. Você vê como é que o Brasil é difícil, né? Pois é. Agora, o que cumpre a nós? E como eu tenho feito vídeos com uma certa frequência, eu tenho falado a respeito de fé. E é manter a fé. E aonde que manter a fé nesse contexto faz sentido? É um dia depois do outro. Ficar firme num anseio, num desejo, numa perseverança pelo país, de que agora ela se traduz em Sérgio Moro, presidente da República. Bolsonaro, ele não se reelege em 2022. A pior desgraça que pode acontecer para o brasileiro é que qualquer um dos opositores, dos que estavam disputando em 2018, sabe, por um mau andamento das coisas, né, nos próximos 2 anos, que algum desses consiga pegar essa vaga do Bolsonaro, não é o que para uma perspectiva de decência para o Brasil não é o que interessa. Jamais Ciro Gomes, jamais Alckmin, jamais PMDB, jamais PSDB. Os outros, tá, que se assanham, é Luciano Huck, João Dória, nem pensar, tá? E falando da política acessória, deputados, senadores e tal, pessoal de MBL, nem pensar. Joyce Hasselmann, nem pensar. Frota, nem pensar. A gente precisa amadurecer, né? Tá certo? A professora lá da Bahia, fora. O camarada lá do Ceará lá, eu tô falando de gente do PSL, fora, tá certo? É a gente ter mais visão do perfil e do que é coerente. A gente buscar que, se vai um juiz de garantias para o plenário para ser votado, ele não chega nem para o veto ou para a ascensão do presidente, porque ele já para ali no plenário mesmo do Congresso, né? Tá? Nessas votações, errou o Congresso, e aí o projeto foi para a mão do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, tá, numa falta de sintonia, num desprezo com o eleitor da campanha de 2018, ele foi e sancionou o juiz de garantias.
Bolsonaro foi e sancionou o fundo eleitoral. Tá? Ele estava completamente descolado. Para ele decidir isso, ele estava descolado do que era o discurso da campanha em 2018. De nós, do nosso sentimento, da nossa expectativa com relação ao que seria do Brasil. E aí é o seguinte, então errou o Congresso e errou o Bolsonaro. Agora, o que nós precisamos buscar? É por isso que nós precisamos de 2 anos. É por isso que impeachment não serve. É um desgaste, sabe? É uma energia jogada fora. Vamos nos focar em quem nós precisamos eleger em 2022. Deputados, senadores. E colocar o Moro lá. A gente ter aí, nos próximos tempos, um trabalho tão forte de opinião pública que o Sérgio Moro se sinta seguro. Ele falou assim, não, eu já disse que eu não penso em concorrer, em ser político, de concorrer à eleição. Mas já não tenho mais a carreira da magistratura. Não tenho perspectiva de ser indicado para o Supremo. Agora, a realidade são de outros desafios. Eu estou querendo me colocar na consciência do Sérgio Moro, né? E aí, então, ele reconheceu o seguinte, olha, nesse sentimento, nesse espírito que eu tenho, eu vou contribuir com o país se eu abraçar o desafio de ser candidato a presidente, se tornar presidente da República e ajudar a gente com o que nós não conseguimos até agora. Por isso, então, que a questão de manter a fé, confiar que a gente é capaz, a gente pode confiar. Ora, se nós elegemos Bolsonaro e aí nós elegemos ele pelos ideais, pelos fundamentos, pelos princípios, ele, Bolsonaro, a pessoa dele, não corresponde aos ideais, aos fundamentos, aos princípios. Nós acreditamos na campanha que ele correspondia. Ele assumiu a presidência e aí então nós descobrimos que não é ele. Ponto. Ok? Agora, com o passar do tempo, o que nós estamos vendo? Um Bolsonaro falso e um Sérgio Moro íntegro. Ok, tá? Quer dizer, de certa forma, a gente tem assim né? A gente queria que o Sérgio Moro... nós queríamos que o Bolsonaro prestasse, né? Para poder a gente sentir que está caminhando para frente. E aí, como o Bolsonaro não presta, parece que a gente perdeu tudo que a gente se esforçou. Não, nós não perdemos tudo, não. Nós conseguimos eleger ele. Quando despertou essa consciência no povo brasileiro e as manifestações de rua estavam lá, começou em 2013, né? E elas estavam em 2014, 2015, até 2014, 2015, Bolsonaro na política brasileira, ele não era ninguém. Como deputado federal, ele era o que é chamado no jargão lá de Brasília, lá do Planalto, baixo clero. Ele era o que se considera o qualquer, ali naquele contexto. Entre os deputados, que são mais de 514 deputados. Você tem ali menos de 100 desses 500 que fazem os acertos, que decidem as coisas, que determinam o que é que vai ser de leis, de projeto, de pautas. São as lideranças partidárias, são os tais chamados dos fortes. Bolsonaro, ele era dos pequenos. Agora, como ele se apropriou de um discurso e nós, olhando para aquele político que estava surgindo ali, tá, do porão do Congresso, com um discurso que ia de encontro aos nossos anseios, aí nós, eleitores, cidadãos, tá bom? Um invisível que nem eu, milhares e milhões de outros pelo país afora. Assim, não, esse discurso está batendo agora com o que a gente sente que precisa. Aí nós acreditamos nele e nós conseguimos fazer um presidente. Porque se a política brasileira continua fazendo presidentes, quem é que seria presidente em 2018? Seria um Alckmin. Seria o Haddad, você viria pelo PT. Seria o do PMDB, aquele camarada lá que tinha sido ministro da Fazenda do PT, da Dilma, aquele careca do PMDB. Seria um deles. Mas
Bolsonaro só se tornou presidente da República pelo resultado de uma consciência que veio da luz que a Lava Jato jogou sobre o que é a política no Brasil e sobre quem são as pessoas que fazem política. Essa luz mostrou para nós um poder público corrompido e uma política feita por gente, e um poder público, as pessoas eleitas nos cargos, gente desonesta e gente covarde. Quando nós tomamos a clareza disso, aí nós acreditamos que o Bolsonaro tinha um discurso que colocava ele fora dessa realidade da corrupção. Nós acreditamos nisso. Aí o Bolsonaro se torna presidente por força dessa nossa fé, dessa nossa consciência. E ele vem com uma sucessão de decisões e de atitudes que, ao invés de corresponder à nossa consciência, à nossa fé, ao nosso entendimento, e ao mesmo tempo ir contra os corruptos, aí o que ele faz? Ele me nomeia o Sérgio Moro. Ora, em janeiro, ele nomear o Sérgio Moro, parece que o Bolsonaro, ele realmente vai junto com a gente, ele vai para cima do problema da corrupção. Mas, depois que ele nomeia Sérgio Moro, ele tem um problema lá no Rio de Janeiro com o filho, já quer mexer no delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro e manda retirar o COAF. Depois disso, pela altura de agosto, ele fica azedo ali na relação com o Sérgio Moro por causa desse bendito, desse delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí, na sequência, aí ele escolhe para representar ele, Bolsonaro, dentro da Câmara dos Deputados e no Senado, políticos do PMDB, gente ligada ao Renan Calheiros. Os dois que ele colocou para a Câmara e para o Senado. Para a AGU, para a Advocacia da União, ele me coloca esse cara que agora ele colocou no lugar do Moro. Ele me escolhe para a Procuradoria-Geral da República um petista, que é esse Augusto Aras. Enquanto que a lógica, tá? Se Bolsonaro tivesse com um pensamento firme e coerente quando ele colocou o Moro em janeiro, quando viesse a indicação da PGR, ele colocaria o Deltan Dallagnol. Era lógico isso. Era lógico o seguinte: nós temos uma lista de Odebrecht com algumas dezenas de parlamentares, e desses a minoria foi julgada, né? E nessa minoria inclui o Lula, tá bom? Mas a minoria, uma parte bem pequena, foi processada e foi julgada, e nós vamos partir para tratar o resto, né? E aí, por quê? Porque, por exemplo, essa gente que o Bolsonaro sentou essa semana, Valdemar da Costa Neto, já foi preso justamente porque é um condenado da Lava Jato. Valdemar da Costa Neto, preso. Bolsonaro já está dando diretoria de estatal para ele. O outro, Ciro Nogueira, também condenado. Agora, isso eu estou falando de pessoas com quem o Bolsonaro está tratando esses dias e fazendo acertos. O Bolsonaro que disse que não faz toma lá da cá com a velha política. E ele está traindo esse discurso, porque ele diz que não faz, ao mesmo tempo fazendo. Um Gilberto Kassab que ainda não foi condenado, mas tem os inquéritos e os processos e as investigações. Um Arthur Lira, que ele acertou no sábado passado, da diretoria do Banco do Nordeste. Essas coisas que eu estou falando, gente, envolve orçamento de bilhões. Vou falar de novo. Essas pessoas e o que o Bolsonaro está concedendo para essas pessoas são orçamentos de bilhões de reais. E você entrega isso na mão de políticos corruptos, que era gente que estava vendendo apoio político para o PT. O que é gente vendendo apoio político para o PT? É mensalão,
né? Todo mês era aquele dinheiro que o PT direcionava para eles. Como é que o PT arrumava dinheiro para direcionar para esses políticos, para eles sempre apoiarem o PT? Desviando verba, né, pessoal? Tirando o dinheiro do cofre público, fazendo maracutaia com os projetos de obras, com os serviços, desvia o dinheiro e aí então enriquece políticos corruptos. E aí um Brasil que na vida normal já não tem médico, não tem atendimento para as pessoas doentes, para as pessoas que precisam de atendimento, falta medicamento. Chega uma tragédia de um jogo de azar desse, uma epidemia que vira pandemia, toma conta do mundo inteiro, quando ataca o Brasil, aí qual é a nossa situação? Nós não temos estrutura, nós não temos condições de tratar. Então aí é que entra a questão do seguinte, aí nós temos um país precário, despreparado, e se a gente lidar com uma eventualidade, com uma coisa que não é, que está fora do programado, que ela surge, é como uma tempestade, de repente vem, nós não estamos preparados para dar o atendimento, para poder socorrer o que precisa numa hora dessa. Isso então para reforçar a ideia de que nós temos sim que ter foco em tratar a corrupção. Bolsonaro se provou alguém que não é aquilo que nós achávamos para tratar isso, porque, gente, olha, você precisa acertar a economia, precisa de ofertas de emprego, precisa de uma escola que instrua os alunos, a escola pública ela funcione de verdade, precisa de um atendimento de saúde, de hospitais e de atendimento de saúde que socorra a população nas suas necessidades de saúde, precisa de tudo isso. Agora, enquanto, sabe, na gestão pública dessas coisas, enquanto você tiver na política as pessoas que são eleitas nos cargos roubando o recurso, enquanto você tiver gente que quando faz a licitação, acerta os contratos de obras, de prestação de serviço, de abastecimento de insumo do serviço público, que em todos esses contratos eles são fraudados e o dinheiro é desviado, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que você tenha necessidade de resolver todas essas coisas, mas você ainda tiver ladrões retirando o recurso dessas coisas, enquanto continuar desse jeito, o Brasil não resolve nunca. Nunca o Brasil resolve. Nunca. Isso para dizer o seguinte, a corrupção não é uma importância acessória, não é uma importância menor. A corrupção tem que ser tratada e ela tem que ser abatida. A corrupção é uma coisa da realidade da existência, da natureza humana? Ok. Mas só que é o seguinte, tá? Você pega lá, no mundo todo, nos 200 países, mais de 200 países que existem no mundo, existem os países sérios. E nesses países, a medida, o grau da corrupção, ela está num controle que ela não prevalece no funcionamento do país. E esse é o desafio do Brasil. É isso que nós precisamos acreditar. Ou a gente vai querer se conformar que o nosso ensino, tá bom? Ainda que tenham escolas particulares que sejam muito excelentes, muito boas, mas a imensa maioria das crianças e dos jovens, a imensa do povão, do povo comum brasileiro, eles estão nas escolas públicas. E daí que os melhores resultados da escola particular não conseguem compensar a massa de crianças e jovens que não recebem instrução, porque a escola não presta. Porque a escola não instrui. E aí, quando o Brasil vai para uma avaliação internacional, nós estamos lá nos últimos lugares. Cento e tralalá de posição dos países do mundo
com um nível de educação terrível, péssimo. Isso, então, para reforçar o seguinte, nós temos que manter foco firme, que nós temos um país sujo de corrupção, e como ninguém que muda para uma casa, mobília, traz a mudança para dentro da casa antes de limpar a casa. Ninguém faz isso. Ninguém entra para a casa suja. A gente limpa primeiro e depois vai para viver dentro dela. Coloca o que precisa para viver dentro dela. Então, limpar o país é uma coisa essencial, tá? E aí tem a ver com o que precisa tratar do poder público e desse sistema judiciário brasileiro. Não é difícil, né? Tá? Você pega a mais alta corte brasileira, Supremo Tribunal Federal. Aí na composição dos 11, você tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski e Alexandre de Moraes. Quer dizer, são pessoas com perfil absolutamente desqualificado para a função que eles estão cumprindo. E aí você vê eles fazendo todo tipo de asneira, né? Mas antes e primeiro e sobretudo, eles não têm qualificação para estar lá. Foi simplesmente indicação política que colocou as pessoas erradas onde eles não deviam estar. E aí nós temos um país funcionando errado, né? Pessoas erradas sendo eleitas. E olha, com fundo eleitoral ou com essa máquina de compra de voto que são as campanhas de eleição brasileira, tá? É uma máfia, uma máquina de compra de voto. Só vai ser eleito quem não presta, tá? E se, viu? Porque não foi negócio de cabeça de senhor Bolsonaro, de Bolsonaro, família, pátria sabe? Não é esse Bolsonaro que tirou o PT do governo, não. O que tirou do PT do governo foi uma lava-jato que prendeu o Lula. Isso foi que tirou o PT do governo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as decisões têm que vir de cima, tá bom? Você não tem como esperar do povo, só do povo, não tem. Nós precisamos eleger as pessoas certas, que lá, no lugar das decisões, eles vão ter a coragem de trabalhar em cima das decisões certas. Por isso, então, foco em 2022. E cuidado para poder se livrar das raposas. MBL, Joyce, Frota, Dória, o Witzel, nada disso presta. A gente precisa ter clareza para poder se livrar dessa gente. Nos próximos 2 anos, quais são personalidades que a gente deve observar com carinho, apreciar para analisar. Não estou dizendo já abraçar de tudo, não, mas analisar. Janaína Pascoal, Romeu Zema, que é o governador de Minas, Sérgio Moro, quem sabe até Paulo Guedes, mesmo que ele está dentro do governo do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que raciocinam a realidade com coerência, sabe? A gente ter sensibilidade para poder, assim, porque, sinceramente, eu sempre achei o Bolsonaro chucro. Eu sempre achei a cabeça dele limitada. Agora, ele me surpreendeu quando ele definiu o ministério. Porque eu tive assim a percepção, e aliás, até isso saiu da boca dele próprio, Bolsonaro. E eu concordei com ele, Bolsonaro, que ele escolheu pessoas que eram melhores do que ele próprio. E quando eu penso em Paulo Guedes, o Tarcísio, aquela Tereza da agricultura, Sérgio Moro, acho que eu já falei Paulo Guedes, né? O Marcos Pontes, que foi para a ciência. Quando eu penso nesses nomes aqui que eu estou citando, no perfil dessas pessoas, aí então eu vejo o seguinte, que a grandeza do Bolsonaro estava em querer o melhor para o país, sendo capaz de selecionar para o Executivo Federal pessoas melhor do que ele próprio. E eu admirei ele por isso. Eu tomei confiança nele por isso. Mas, infelizmente,
é meio que como uma pessoa que se perde, né? Uma pessoa que parece que está no caminho, mas aí quando você vai conhecendo a pessoa, você se dá conta que ela dá passos para outro caminho e não para o caminho direito. E é isso que eu senti no Bolsonaro. Bom, com tudo isso, então a conclusão é que Bolsonaro tá fora, tá? Bolsonaro tá acabado, ok? Ainda tem barulho, ele ainda tem um sistema de rede social, né? Com a internet, ele ainda, a turma dele, o pessoal dele, né? Aquela coisa que tem os filhos dele também agindo ali e tudo, dá a impressão de que eles são o que eles não são mais, porque eles não são. Eles querem parecer com uma grandeza, com uma força muito forte, muita força, que eles já não têm mais, que eles não têm. O Bolsonaro foi desgastando isso, e não de agora. Mas essa saída do Sérgio Moro é meio como se fosse a gota d'água, né? Tá certo? Mas não foi só isso. Ele veio numa crescente, e como ele já estava no caminho, chegar nesse ponto do ministro Sérgio Moro sair do governo é meio que como uma consequência natural do caminho que ele já vinha trilhando. E daí que, independente de Bolsonaro, independente de seja quem quer que for, a esperança, a consciência, os princípios e os ideais ainda estão bem expressos hoje na pessoa de Sérgio Moro. É por isso que eu tô firme. Hashtag Moro 2022. Tô firme nisso aí. E nós vamos nessa. Uma boa noite, um abraço e até mais.